Olá, muito bem-vindo. Eu sou o Divino Ronaldo, comunicador do agronegócio e apresento o AgriProsa Podcast. Vamos começar? Esse episódio tem um oferecimento da Organic Brasil. Você sabia que usar fertilizantes organominerais é uma maneira de alinhar a sua produção às práticas de agricultura regenerativa, promovendo a saúde do ecossistema? Organic Brasil. Inovação e tecnologia para o futuro da agricultura, atendendo tanto pequenos quanto grandes agricultores com nossos fertilizantes de alta qualidade. Utilizamos tecnologia avançada para tratar e enriquecer a matéria orgânica por meio de processos industriais exclusivos. Nossos fertilizantes organominerais aumentam a capacidade de retenção da água do solo, tornam as plantas mais resistentes a estresses climáticos, resultados comprovados para maiores lucros. Organic Brasil, cultivando inovação, colhendo resultados. Agro e Prosa, apresentação Divino Ronaldo. Os meus entrevistados de hoje são Rízia Ribeiro e Paulo Vitor Ribeiro Guimarães. E nós vamos falar a respeito de sucessão familiar. Rízia, nós já prosseguimos algumas vezes, eu não sei quantas vezes. E é sempre tão bom falar com você, seja bem-vinda. Muito obrigada, Divino. Para mim é um prazer estar aqui com você nesse bate-papo novamente. Produtora rural, líder classista, mulher que enfrentou a política também, né? Uma mulher que não tem medo das lutas, né? Eu acho que a gente tem que participar, tem que ser participativo, tem que ser opinativa também. Eu acho que a gente tem que fazer parte desses movimentos. É importante a gente, como cidadão, fazer parte tanto da política como das instituições. Isso é muito importante. Bacana. Paulo Vitor Ribeiro Guimarães. Como é que você tá, Paulo? Tudo bem? Tudo bem, tranquilo. Agradeço pelo convite. Muito obrigado. O que você é dessa moça aí? Sou filho. Filho e sucessor, né? Sucessor. Cara, essa é uma palavra que muita gente não gosta ou evita. Como é que você se sente sabendo que você é sucessor? Para mim é uma honra, um privilégio ser, porque aprendi muito, né? Foi onde eu nasci, criei e aprendi bastante com eles. E para mim poder ser a próxima geração que vai continuar um legado é muito gratificante. Rízia, conta um pouco da sua história como produtora rural. Então, Divino, meus avós eram produtores rurais, meus pais foram produtores rurais e eu me casei com um filho de produtor rural que também foi feita uma sucessão, se tornou produtor rural e nós continuamos também aí esse legado dentro da propriedade rural, né? E dentro do setor do agronegócio, eu vi a importância da gente ter um envolvimento com as instituições, a gente estar participativos, e foi sempre o que eu busquei. Eu busquei assim, sempre a gente estar se capacitando, buscando aprendizado junto com os vizinhos, junto com os produtores rurais, dentro das cooperativas, dentro das associações, formalizando as associações no município. E após isso eu tive a oportunidade também de estar no Senar, coordenando as ações do Senar no município, e que eu falo que me deu um conhecimento ímpar, que ninguém vai me tirar, que é aquele conhecimento de dentro da casa do produtor rural, de dentro do curral, de dentro do maquinário, onde está plantando e você está acompanhando todo esse processo. Então isso para mim foi muito gratificante. Eu me sinto hoje uma pessoa realizada. Quais são os maiores desafios que você vê em relação à sucessão hoje em dia? Primeiro, a forma com que é feita a sucessão dentro da legislação que a gente tem. Então, se fazer uma sucessão hoje, eu vejo como, a gente falando contábil, a parte jurídica, ela ainda nos traz alto custo e insegurança, porque a gente busca uma forma de fazer uma sucessão correta dentro da área jurídica e contábil. Isso eu acho complicado da forma como que está sendo feito. A gente precisa se adequar mais e precisa mais clareza de como fazer isso. Agora, falando da sucessão familiar, aquela que a gente faz dentro da propriedade rural, ela vem por paixão, né? Eu sempre falo isso, que eu tive um amigo que uma vez ele me falou uma frase que me marcou para toda uma vida. Ele falou para mim que a sucessão familiar, ela deve ser feita no arreio do cavalo, quando seu filho nasce, quando ele é pequeno, ou dentro de uma cabine de um trator, ou na atividade que ele exerce no campo. Então ela tem que nascer por paixão.
ela é fácil de se fazer se você se dedicar, se você despertar isso no seu filho, essa paixão pelo trabalho que a gente desenvolve. Essa eu acho mais fácil do que a sucessão na documentação, ela é mais complicada. Isso que você está falando é tão importante. Uma vez eu ouvi alguém dizer o seguinte, que às vezes o filho vê o pai, a mãe chegar em casa, muitas vezes reclamando do trabalho, da dificuldade que é, do dia a dia, da peripécie, né? Aquela coisa parece que vai ficando tão pesada que chega um momento que o filho, a filha fala assim, eu não quero isso pra mim não. Eu quero qualquer outra coisa na vida menos isso, porque é tão penoso pro meu pai, tão penoso pra minha mãe, que pra mim não vai ser diferente, né? Então acaba que realmente você tem razão nessa questão. Em que momento, Rízia, que você entendeu que já era necessário começar a falar de sucessão com seus filhos? Eu e meu esposo, a gente sempre falou nisso, de passar esse conhecimento para os nossos filhos. E meu filho teve a oportunidade de ter um convívio com o avô, de perceber o negócio que o avô fazia, a paixão que ele tinha. E depois, assim, eu acho que, eu falo que o Paulo Vitor, ele cresceu dentro de casa, a gente falando de capacitação, de treinamentos, falar de venda e compra de animais, de pastagem. Eu acho que esse universo dentro de casa, ele foi constante e natural, porque era o assunto do dia a dia, sabe? Então, vamos tirar uma linha de crédito para aplicar nisso. Então, a gente sempre estava conversando isso dentro de casa. Então, se tornou uma coisa assim, um hábito natural. Paulo Vitor, como é que você vê o futuro no campo? Porque muitos jovens hoje não querem mais ficar no campo, porque a cidade é muito atraente, né? Tem muita coisa para se fazer nessa era da modernidade. Muita gente acha que o campo é ultrapassado, né? Como é que você vê o futuro no campo? Já é uma realidade que o campo hoje é muito mais tecnificado, tecnológico do que era há muitos anos atrás. Hoje a gente tem internet que pega onde você estiver. Você pode estar lá no pé de uma serra que antes jamais chegaria um sinal. Hoje você tem internet nos carros, na sua caminhonete. Hoje, filho de produtor que tá todo mundo ligado ali. Você pode estar onde você for hoje que você pega. Os maquinários hoje são totalmente tecnológicos. Então, assim, mudou muito essa realidade, né? Já não é mais igual antigamente que a gente chamava o jiriquim, que você tinha que ir lá, era aquele sofrimento, né? Que muitos falam. Então, assim, o campo, a verdade é que mudou muito, né? As tecnologias já estão aí. Como é que você imagina você, produtor rural, você no comando de tudo? Seria diferente da forma como seu pai e sua mãe fazem? Então, eu tenho, na verdade, eu tenho a agregar, mas também tenho muito a aprender, né? Porque é o que eu sempre falo, às vezes o filho já quer chegar na fazenda e falar assim, eu quero chegar na fazenda e implantar minha ideia e colocar minha ideia em prática e já quer chegar na bruta. E eu vejo assim, muitas das vezes, às vezes tem um choque, né, com o pai, tem aquele problema. E o que eu vejo nisso? É resultado que você tem que mostrar. Você implanta, porque eu formei em agronomia, né, tem 4 anos, né? E assim, muita coisa muda. Tem novidades, realidades, você pode colocar em prática aquilo na fazenda. Mas você não pode chegar, às vezes, chegando para quem fez tudo aquilo e falar, é assim, pronto, e vamos fazer. Não. Mostra o resultado, começa devagarzinho, vai mostrando, aprende também, porque os antigos têm muito mais a nos ensinar com muitas coisas do que a gente. Só que a gente tem também essas novas informações que estão chegando, que pode ser muito bem agregado na propriedade. E para o seu pai, para você assim, imaginar você chegando e tomando conta, eu acho que é uma via de mão dupla. Tanto você tem que aprender muito com os antigos, como eles chegaram até ali, como você também tem aquilo que você aprendeu, né, na realidade para como é que fala, para agregar mesmo na propriedade, você tocar o negócio. O que você faria diferente do que os seus pais já fizeram até hoje? Na propriedade rural? Sim. Implantar, eu já estou, assim, meu pai eu falo que é um parceiro muito grande, porque ele me abriu espaço para implantar, eu só gosto muito da pecuária, que é um ramo da pecuária. O que se fala muito na pecuária hoje que antes não tinha? Sistema de pastejo rotacionado,
sistema de semi-confinamento hoje, ou TIP, enfim, tem vários sistemas que estão fazendo. E ele me abriu espaço pequenininho para falar, então você quer fazer essa ideia? Então me mostre o resultado. E assim eu comecei. E fui fazendo devagarinho, fui agregando, fui mostrando para ele que era importante, um melhor investimento, às vezes uma pastagem diferente, um manejo diferente. Fui correndo atrás, buscando essa informação e mostrando para ele os resultados. E quando começou a ter, assim, foi caminhando junto. Com o que ele já tinha muito de me passar, que ele é zootecnista, mexe com pecuária a vida inteira, e ele foi me mostrando informação e eu fui agregando aquilo lá. Foi o que eu fiz de diferente e que ele olhou assim e pensou, poxa, realmente dá pra gente melhorar em algumas coisas aqui e estamos indo no caminho certo. Então foi isso. Vocês já chegaram a ter conflito de ideias? Ah, com certeza, isso aí é normal em todo negócio. Como é que vocês lidam com isso? Na hora tem isso, é normal de falar, na hora tem uns arranques, sempre tem uns arranques ou outro, mas que no final é resolvido, né? Com uma boa conversa, esperando a poeira baixar. O filho tem que entender que o pai é o antigo ali, ele não é que ele é o manda-chuva, não é esse o palavreado, mas o que eu quero dizer assim, que o pai tá ali há muito tempo, né? Ele sabe tudo que ele construiu, então assim, você tem que ter paciência e mostrando realmente pro seu pai que você tá ali para agregar, que isso vai dar certo, que tem coisas que podem ser diferentes, tem novas tecnologias, tem um mercado diferente também que tá chegando, né? Então é isso, é igual eu falo, é resultado, é ir mostrando para ele do que você é capaz, é só assim. Ô Rizzi, poucos dias atrás estava conversando com uma pessoa e ele trazendo um outro lado, que eu nunca tinha me atentado para isso, que é a questão na sucessão do sucessor, ele estará aberto a mudanças, aberto a receber o bastão, mas o pai ou a mãe não tem a confiança para entregar na mão do filho. Muitas vezes ele pensa assim, puxa vida, eu levei 30 anos, 40 anos para criar esse patrimônio, para criar isso aqui, como é que eu vou entregar agora para esse menino? Muitas vezes já não é menino mais, mas na cabeça do pai e da mãe é menino ainda. Como é que é trabalhar isso na cabeça? Como é que você trabalha isso na sua cabeça e como é que você tem a percepção das outras pessoas trabalhando isso nas cabeças delas também? Eu acho que nós que somos pais e que vamos fazer essa sucessão, eu mais o meu esposo, principalmente ele, eu considero que a gente tem a mente muito aberta, a gente precisa ter essa mente aberta. Porque eu percebo que cada resultado dos nossos filhos, para nós é uma satisfação. Quando eles acertam, para a gente é um acerto nosso. Então, assim, vez ou outra, às vezes a gente tá no meio do gado ali, eu gosto muito de foto, então assim, eu adoro fotografar. E por vezes eu pego eles naturalmente ali, tiro foto deles e depois eu faço questão de mostrar pro pai. Falo, olha que orgulho, tava vocês dois ali, tratando do gado, tava um técnico ali. E às vezes eu paro e fico admirando, porque assim, é o nosso projeto. Filhos é o nosso projeto. Então, se a gente construiu, se nossos avós, nossos pais, o que eles construíram foi legado. A gente não constrói para deixar para nós, a gente constrói para os nossos filhos. Então, é uma satisfação muito grande quando você vê o filho gostar do que está fazendo, a gente vê no olhar dele, no brilhar dos olhos, que aquilo ali está dando certo, né? Isso eu acho que a gente precisa olhar para os nossos filhos como gestores. Então, assim, tem aquele momento que você olha como, meu filho, né, tá ali, tô sendo realizado, mas você também precisa olhar para eles como gestores. Não, ele é capaz, ele vai dar conta, ele é capaz, ele sabe o que ele está fazendo. Então, assim, tanto eu quanto meu esposo, a gente é bem tranquilo nisso. Às vezes é quando gera algum conflito, aí sempre a gente senta e conversa, e eu acho que o papel da mulher dentro da propriedade rural é fundamental nessa questão, quando há atritos de ideias, às vezes de um projeto que querem fazer e que de repente o pai acha que poderia esperar mais, mas o filho às vezes gostaria de estar já implementando aquilo ali, e a mulher entra nesse apaziguar de atritos. Isso é muito importante, e principalmente o diálogo. O diálogo dentro da sucessão é muito importante. Aquele diálogo natural, não é aquele diálogo de vamos chamar aqui para uma reunião. Não, é aquele diálogo, às vezes no horário do jantar, que você está sentado ali, naturalmente surge aquela conversa. Isso é muito importante. A mulher tem conseguido fazer esse papel de conciliadora?
Eu te falo que aquelas que estão focadas dentro da propriedade rural, que convivem no dia a dia, ela está preparadíssima. E ela sabe o que é importante. E o papel dela dentro da sucessão, e eu falo que não só no agro, eu falo em qualquer sucessão, é preciso que o casal compreenda o negócio. Porque de repente não dá também para aquela mulher que não participa, que não sabe nada, como é que ela vai opinar? Como é que ela vai dar uma opinião e ser assertiva naquela opinião se ela não conhece o negócio? É por isso que a gente fala da importância que o casal esteja junto no negócio, que a mulher esteja participativa junto com o esposo. Porque até nessa sucessão é importante que ela saiba o que ela está fazendo. Quando você conversa com as suas amigas, você percebe essa mesma facilidade que você tem com a sua família, nas outras famílias? As pessoas estão conseguindo fazer essa integração? Olha, eu posso te relatar N histórias. Há aquela mulher que ela não é participativa, então assim, ela assina o que precisa, às vezes com financiamento, algum projeto, e ela não quer participar. Então assim, às vezes ela vem para contribuir, às vezes no atrito que tem familiar. E se ela não é participativa, ela vai ter dificuldade. Então eu já vi mulheres ter dificuldade de participar dentro do setor, de dar opinião, porque não é um negócio que ela entende. Então assim, é importante que em qualquer setor, não só do agronegócio, eu acho que é fundamental a mulher estar presente. Ela precisa estar presente do lado do esposo, do lado dos filhos e compreendendo o negócio. Porque aí fica mais fácil de fazer essa sucessão. Como resolver conflitos sem deixar que isso afete o dia a dia da relação familiar? Olha, eu vou falar por nós que isso é bem tranquilo, sabe? Às vezes há algumas divergências e sempre eu falo pro meu esposo, fala calma, pensa, né? Raciocina, vamos ver qual que é a melhor forma, às vezes, de tirar esse projeto do papel, porque às vezes o filho vem com aquela vontade imensa de colocar, porque deu certo e vamos colocar aqui. Mas a gente que já veio assim, de uma época mais difícil, que era difícil, linha de crédito, e você saber que você tem que pagar aquilo, e já vem júri e tudo, então você tem todo aquele cuidado. Então, às vezes, a divergência é mais no aprendizado que a gente está de anos e anos, e que a gente precisa estar contribuindo e mostrando para o filho que, olha, meu filho, às vezes isso aqui espera mais, não é dessa forma. Então, assim, é diálogo, né? Diálogo. Paulo Vitor, quando você conversa com seus amigos, o que você sente deles em relação a dar continuidade no negócio dos pais? Eu tenho muitos amigos que são, né, filhos de produtores, já estão dando continuidade muito bem. Então, assim, eu acho que eu peguei uma turma, principalmente da faculdade, uma turma muito boa, que, assim, a grande parte dos filhos de produtores já estavam no ramo, já estavam seguindo, já estavam continuando. E, assim, eu vejo que, como eu posso dizer, estão deslanchando, né? Tá dando muito certo esse casamento aí junto com a família, né? Essa empresa familiar, né? Então, dos meus amigos, assim, o que eu vejo, assim, é que todos estão, né, com aquela mesma vontade que a gente tem, o jovem, né? De continuar e produzir e tocar os negócios e agregar mesmo, né? Que valor à propriedade, aos negócios, assim, é o que eu vejo, né? De muitas partes. E é isso. Dos que estão no ramo que eu vejo, muitos estão animados. Nós estamos vivendo um momento agora em que muita gente reclama do agronegócio. Está desafiador. Preço de commodity caiu, preço de insumo subiu, o valor da terra muito alto, o risco muito grande, o custo do dinheiro está alto, o valor da arroba, enfim. Tudo isso são questões que muitas vezes são colocadas e vira até uma reclamação generalizada, né? Quem já está há mais tempo no negócio sabe que o agronegócio é cíclico, que passa por momentos de alta, momentos de baixa, né? E que, se você tiver resiliência, tudo isso vai passar e em algum momento vai melhorar. Para você que
começou agora. Como é viver esse momento desafiador? Você senta com seus pais, você conversa com eles a respeito disso, você busca a experiência deles nesse momento? Eu acho que esse fator é o que a gente mais tem que buscar escutar sobre eles e experiência, porque quantas vezes eles já não viveram isso? Né? Pra gente que está há pouco tempo, estamos vivendo agora, mas quantas vezes no passado eles já não viveram preços, commodities, tudo em baixa, tudo difícil, juro alto. Então, assim, a gente tem que aprender muito sobre isso com eles, porque a gente vai passar por mais vezes que isso não é uma coisa de agora. E então a gente vai ter preços mais difíceis. Passamos agora, por exemplo, por um arroba, vou falar do ramo mais específico que eu estou mexendo, por um arroba aí que caiu a 190, 185, muitas vezes tínhamos animais aí que tínhamos comprado a 230, 240, então assim, é um susto, né, pra gente que às vezes dá um susto realmente, você fala, nossa senhora, esse preço caiu, complicado, é aí que a gente tem que buscar realmente o apoio e informação em quem já passou por isso, né, por várias vezes. E isso aí é uma linha de aprendizado que no negócio você tem que aprender sempre com eles, porque não vai ser a primeira vez. E como você diz, vai chegar um momento que vai ser só a gente tocando o negócio. Então a gente tem sempre que estar pronto para esse tipo de situação. Rízia, qual a diferença do herdeiro para o sucessor? O sucessor, ele é preparado, né, Divino? Você prepara para ele fazer a gestão. Já o herdeiro, às vezes, ele não se incomoda muito em ser um gestor. Ele pega o negócio dele ali, tô tranquilo, tô em paz, né? E não é bem dessa forma. Então, eu acho que a diferença de um herdeiro é porque ele não é um gestor. O sucessor, não, ele foi preparado para ser um gestor. Como trabalhar aquele filho que vai ser herdeiro, mas não vai ser sucessor? Porque muitas vezes o negócio vai precisar de alguém à frente. E vai ter filho que vai falar, olha, eu não quero, eu gosto, eu quero fazer medicina, eu quero fazer direito, eu quero fazer engenharia, eu não quero ser produtor rural, mas ele tem uma herança ali. Como trabalhar isso com aquele filho que ele tem para herdar, mas ele não quer cuidar? Então, nós temos uma grande. filha que ela mora em Goiânia, ela gosta dos grandes centros, ela foi criada como o Paulo Vitor, na roça, andando um cavalo em pelo e, sabe, e de repente ela entrou para a faculdade, entrou na adolescência e já foi se desligando da propriedade rural. A gente procura sempre estar conversando com ela do que a gente está fazendo, da forma com que a gente está fazendo essa sucessão com o Paulo Vitor. Isso não incomoda ela nem um pouco. Já chegou uma época que ela falou para mim, prepara bem o Paulo, porque futuramente, mãe, ele vai ser o meu arrendatário. Então prepara ele bem, porque eu vou arrendar para ele. Então, assim, e a gente precisa ter esse diálogo. Porque não tem como você chegar para um filho e impor, falar, eu quero que você venha para a roça, você vai trabalhar, você vai plantar, você vai trabalhar na pecuária. Não é assim que funciona. Esse despertar é por amor, é por gostar daquela atividade. Então, eu vejo que tem pais que tem um conflito muito grande de emoções quanto a isso, porque às vezes o filho não quer. Não é a atividade que vai fazer ele feliz e você tem que abrir mão disso, não há outra forma. Né? Mas você precisa preparar aquele sucessor que vai dar continuidade. Isso precisa ser bem esclarecido entre ambos. Eu vejo duas coisas nisso, até em amigos, né? Eu vejo que tem uma parte do incentivo da própria família, porque já vi pai de amigo meu falar, não quero que você trabalhe no agro, é difícil, sol quente, não sei o que, eu vou te levar para a cidade, você vai fazer uma faculdade de medicina, engenharia, direito, vai ficar na cidade que é mais fácil. E realmente, hoje você ficar assim no ar-condicionado na cidade é mais tranquilo às vezes que você passar igual um sol aí que a gente tá tendo 38, 40 graus, né? E eu também, esse é um ponto. E o que eu vejo também é um ponto que às vezes o filho não tem o incentivo ou realmente não gosta, né? Não é aquilo que ele quer para a vida, né? Então é esses dois pontos que eu vejo assim, vendo amigos, né, que passaram por essas situações. Como é que vocês veem, eu gostaria da opinião de cada um de vocês, a ajuda de profissionais para facilitar esse processo de transição? Eu vejo que tem situações e situações, porque vai depender também de que forma que está essa propriedade.
ela é uma empresa familiar, ela é uma grande empresa. Então, assim, vai depender muito disso, né? Que tamanho é esse negócio? A gente vai precisar ter a ajuda de uma empresa que vai vir dar esse suporte de sucessão para não haver conflitos, e às vezes uma terceira pessoa está ali apaziguando esses conflitos, seria mais necessário. Mas também nesse caminhar aí eu já vi grandes produtores que são grandes empresários rurais que às vezes não precisou desse assessoramento, porque dentro da família já houve esse direcionamento, sem conflitos, cada um sabendo qual é a sua atividade dentro da propriedade rural, futuramente o que vai ficar para cada um, como é que vai ser feito isso, né? Vai ser feito uma sucessão em parcelas, cada um vai ter sua atividade ali, vai ser uma sucessão de divisão de patrimônio ou não. Então isso depende da característica de como que vai acontecer essa sucessão. Quando a gente fala em sucessão familiar, há várias situações, né, Divino? Há situações que realmente é necessário que tenha assessoria, porque às vezes é muito conflito, muito interesse, muitos egos envolvidos. E há situações que é bem tranquilo. Eu falo assim que no nosso caso é bem tranquilo, no diálogo, a gente já vem trabalhando isso, então tá bem tranquilo. E era o que a gente gostaria que acontecesse em todos os lares, em todas as empresas do setor, que não houvesse conflitos. Como é que você sente isso, Paulo Vitor? Pessoas, terceiros virem para ajudar nesse processo? Eu acho que pode ser uma coisa muito boa agregar, né? Porque não é realmente assim, são cabeças diferentes pensando, né? E é igual a minha mãe tem falado, eu acho que assim, para dar certo tem que ter um plano, vamos dizer, um plano de carreira que é uma empresa, na verdade, né? Então tem que ter um plano assim para o filho, para quem está chegando, olhar e falar, olha, isso aqui realmente vai dar certo, eu vou poder estar fazendo isso aqui, vou chegar ali, enfim. Eu acho sim que tem sim uma importância, desde que sejam bons profissionais, né? Para entender o negócio. Ô Risa, você se vê entregando o bastão pro Paulo Vitor e falando assim, agora eu vou cuidar da política, eu vou cuidar da política sindical, eu vou fazer outras coisas, eu e meu marido vamos viajar pelo mundo. Você se vê dessa forma ou não? Eu tô louca que chegue isso, Divino. Já te digo uma coisa, pai e mãe só falam isso da boca pra fora. Já teve uma provocação aí, hein? Mas a gente sempre fala, que a gente vai chegar um momento que a gente quer ter tempo, né? A gente viveu aí até aqui um pouco tempo para viajar, para socializar, enfim, né? E a gente está preparando para que a gente tenha esse momento. Porque chega um momento da vida, Divino, que a gente não precisa estar priorizando tanto o trabalho, a gente tem que priorizar a qualidade de vida, né? Viajar, conhecer pessoas, eu gosto muito disso, eu gosto de gente, eu gosto de estar conversando, eu gosto de estar conhecendo e vendo o negócio de outras pessoas dando certo, eu gosto muito disso. E às vezes isso leva tempo e a gente já está se aposentando para que isso aconteça com certa tranquilidade, né? Mas a gente percebe que tanto eu quanto o Volney, a gente tem confiança no Paulo Vitor. Então, assim, a gente tem confiança que se a gente se afastar, a coisa vai continuar do jeito que está. Mesmo porque o Paulo Vitor ele consegue passar essa segurança para a gente tranquilamente, sabe? Então, já houve momentos assim que a gente viajou, ficamos uns dias fora e não teve problema nenhum, não teve ninguém ligando, olha, isso aqui não está dando certo, o Paulo fez isso aqui que não está me agradando. Pelo contrário, a coisa foi bem tranquila. Então, assim, a gente está trabalhando para que isso aconteça. Eu gostaria que você, nós já estamos terminando aqui, que você deixasse uma dica para aquelas pessoas que às vezes estão vivenciando um momento difícil, que tem tido às vezes conflito na família, porque esse processo não tem sido tão fácil quanto tem sido de vocês. Qual é a dica, qual o conselho que você dá para essas pessoas? Pais, confie nos seus filhos. Traga os filhos para dentro de casa, traga os filhos para se aproximar um dos outros, para se tornarem amigos, para não ver ali somente um patrimônio. A gente não pode deixar que os nossos filhos olhem para aquele negócio e vejam ali só a parte financeira.
Ele precisa enxergar principalmente a parte emocional, a parte do trabalho que teve ali envolvido, dos avós, dos pais, e que vai estar passando por essa sucessão. E que isso não gere atrito familiar. Eu prezo muito a família, sabe, Divino? Eu acho que a união de família é muito importante. Então, os pais que estão fazendo a sucessão, tentem fazer da melhor forma possível, utilizem o diálogo e, principalmente, utilize o amor entre os filhos, aproxime os filhos, não deixe que isso gere divisões. Paulo Vitor, eu gostaria que você deixasse um recado também para os filhos que muitas vezes não estão conseguindo ter esse diálogo com os pais. Paciência. Tenha paciência. Escute, às vezes a gente tem muita gente jovem, tem aquela coisa de, nossa, eu quero vencer, eu quero mostrar o resultado, é da gente. O jovem, ele é ativo, ele quer mostrar um resultado de qualquer jeito. Mas, assim, tem que entender que também a gente pegou já um negócio encaminhando e rodando, o negócio já está rodando, os pais já teve uma história muito mais difícil que a gente nem imagina para chegar onde chegaram. E a gente tem que entender que a gente está chegando lá para agregar e também para aprender muito com eles. A gente tem que passar o que a gente aprendeu, né? Porque, igual eu te falei, o mundo está sempre mudando, novas tecnologias, tudo. Mas também tem que escutar, porque eles também têm uma vasta experiência, muito mais do que a gente, tanto de vida, tanto como chegaram até onde eles chegaram, né? Que não foi um processo fácil, foi muito mais complicado. Então, assim, se você já chegar, às vezes, muitas das vezes é o que eu faço, já chegar assim, querendo ser o bambambam, mostrando esse trem, você vai ter muito conflito, você vai ter, às vezes, uma desconfiança do seu pai de pensar, pô, mas como assim? Já tá chegando e querendo dar uma... né? Então, o que eu falo é paciência e para você, se você quer implantar algo em qualquer empresa, não só familiar ou negócio, é resultado. Se você quer fazer, fala... Se você tem algum problema do seu pai, às vezes, acreditar em você, chega, pai, me dê um pedaço então, deixa eu implementar isso aqui, vamos ver se vai dar resultado. É o diálogo, paciência e união, né? E respeitar a história deles para chegarem, porque se eles chegaram até lá, eles teve uma história muito mais difícil do que a gente tem hoje. Então é isso. Paulo Vitor, obrigado. Foi um prazer conversar com você. Parabéns por essa cabeça tão aberta, né? Porque muitas vezes não é tão fácil assim entender os mais velhos. Parabéns, obrigado, viu? Isa, é sempre muito bom conversar com você. Obrigado, minha querida. E vamos falar mais vezes. A gente tem ficado muito longe um do outro, viu? Eu que te agradeço aí por esse bate-papo. Eu conversei com Risa Ribeiro, produtora rural, e conversei com o sucessor, Paulo Vitor Ribeiro Guimarães, e nós falamos a respeito dos desafios da sucessão familiar. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.